cê tá. Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Andiamo a giocare con calma, dai, positivi, noi andiamo tutti insieme, dai. Dai, cazzo, dai, forte su, dai! Però ogni fallo che facciamo giallo, e noi facciamo ogni fallo è giallo. Vai animarsi. As grandes decisões. O Vasco é campeão brasileiro em 18 de janeiro de 2001. O Vasco conquista o título brasileiro de 2000. A Copa João Avelange, Romário, grande estrela. Patrimônio do Vasco é a torcida, não é São Januário, não é CT, não é porra nenhuma, porque foi a gente construiu. Eu sou sócio, porra, eu pago essa porra e não tenho benefício nenhum. Então, pô, patrimônio somos nós, se fudendo aqui, Vasco Flamengo. Rapaz, Vasco Flamengo aí, 90% da mulambada aí. É torcedor comum que você é oprimido, apanha lá, você não sabe que essa porra não, você entra no carrão de você, vou pra casa comemorar com a mulher, com a... Essa aqui vai para todos os vascaínos, que a gente vendeu o Vasco para essa ferrada. Eu não tenho culpa se o Orelhano foi a contratação mais cara da história. E trouxeram o Cocão e os Pamba do Santos, a gente não tem o elenco agora. Veio um maluco lá da Argentina, que entregou uma bola contra o Flamengo. O nome dele é Capasso, mas tá mais pra cabaço e não sabe o que tá fazendo. E tem o Abelão, ninguém sabe o que ele faz. É o pai do Barbieri, mas agora não é mais. Eu vendi o Vasco para essa ferrada. Ninguém sabe quanto que eu estou sofrendo. Ver o Luiz Melo dando canetada, pra sem saber o que ele está fazendo. Eu vendi o Vasco para essa ferrada. Ninguém sabe quanto que eu estou sofrendo. Ver o Luiz Melo dando canetada, pra sem saber o que ele está fazendo. Saudações cruzmaltinas a todos vocês, vascaínos e vascaínas, cruzmaltinos e cruzmaltinas ligados aqui no nosso canal Vascaíno desde sempre. Para quem não me conhece, eu me chamo Álvaro Silva e a minha única missão é falar do nosso amor em comum, o Clube de Regatas Vasco da Gama. Galera, já peço logo de antemão para vocês sentarem o dedo no like, deixa o like, se inscreva no nosso canal e ativa o sininho para vocês ficarem por dentro todas as vezes que a gente colocar o vídeo aqui no YouTube. Valeu, família, sem muita delonga, então bora lá dar início hoje ao nosso vídeo. Como vocês puderam ver a nossa introdução hoje, eu bati bastante na tecla aí dessa diretoria pífia, né, no protesto que a torcida da Força Jovem Vasco fez, em mais um manifesto, né,
que foi feito pela nossa organizada, que estão tentando fazer realmente aí nós torcedores de palhaço. A única coisa que nos dá um alento aí é a contratação de Gary Medel aí, né? Que pode ser aí a melhorzinha contratação feita nessa janela. Acredito eu que deva ser melhor, acho que não deve chegar um jogador aí de calibre maior ou igual. Tomara que eu esteja enganado, mas é a única notícia aí um pouco boa que a gente tem, porque o restante é mais do mesmo, infelizmente. Então bora lá dar início a mais um vídeo. Gente, é o seguinte, o Bruno Prachedes, né, o volante do RB Brasil, do Red Bull Bragantino, que estava sendo especulado, o Vasco da Gama iniciou tratativas de negociações com ele, depois parou de negociar, depois retomou as negociações. Hoje, na verdade, veio a público de que o Vasco desistiu do atleta. Então, no caso, o Vasco teria desistido aí da contratação do volante Bruno Prachedes. E ainda se tratando aí de especulação, de contratação, o Vasco estaria aí monitorando, sondando, né, a situação do atacante Arthur Gomes. Ele tem passagem aí pela equipe da Chapecoense, já teve passagem também pelo Atlético Goianiense, pelo Santos, né, e pelo Estoril de Portugal, e agora ele pertence ali ao Sporting também de Portugal, e o Vasco estaria aí monitorando a situação do atleta. Ele, gente, que é um atacante aí, ponta esquerda, né, tem 25 anos, 1,74 m de altura, né, e o contrato dele vai até o dia 30 de junho de 2027 com o Sporting de Portugal, e o Vasco estaria aí tentando a contratação desse atacante, que na minha opinião poderia ajudar sim no elenco do Vasco, poderia ser sim um bom nome, mas não sei se vai resolver, porque a gente precisa de jogadores que cheguem para resolver. Mas é isso que eu tenho para dizer para vocês em relação aí, né, desse jogador Arthur Gomes aí que está sendo especulado no Vasco. Se tratando ainda de especulação, Rafael Navarro, que foi sondado aqui no Vasco, recebeu uma proposta ontem para jogar na MLS, na Liga Americana. O Palmeiras aí, né, no caso, receberia um valor aí aproximadamente de mais de quase 25 milhões de reais aí pelo atacante Rafael Navarro, que chegou a ser aí especulado aqui no Vasco da Gama. E o Vasco também ainda aí não desistiu da contratação de Rodrigo Salazar aí, né? Rodrigo Salazar, que o Vasco está disputando a contratação desse atleta juntamente com o São Paulo. Estariam esses dois aí no páreo pela contratação do jogador. Gente, é o seguinte, e ainda falando ainda de jogador também, o Léo Cittadini, que é outro jogador também especulado aqui no Vasco. O Vasco já iniciou tratativas de negociações com ele semana passada. E é outro atleta também aí que o São Paulo também estaria no páreo, né? Então o São Paulo está tentando colocar água no chope do Vasco de todos os jeitos, né? Em relação ao Rodrigo Salazar, em relação agora ao Léo Cittadini, né? Enfim, se a gente falar que o Vasco está querendo contratar o Tiririca para ser o novo técnico do Vasco, que virou meme na rede social aí, o São Paulo vai fazer uma proposta para o Tiririca. É o que está acontecendo. Uma outra situação, gente, é o seguinte: hoje, né, ocorreu o desligamento, né, a demissão aí do responsável pela preparação física no Vasco aí, que é o Felipe Capella. Felipe Capella, então, deixou o departamento de preparamento físico do Vasco da Gama, não faz parte mais da equipe ali que comanda a parte física do Vasco da Gama, algo que diga-se de passagem, vinha muito mal a parte física do Vasco, muito criticada, né? Então, assim, vamos esperar para que o Vasco coloque aí um profissional aí bem gabaritado, bem capacitado, para deixar a nossa equipe na ponta dos cascos aí, para deixar o Vasco aí com a parte física de vento em polpa, algo que a gente não vê há mais de 1, 2 temporadas aí, com certeza, aqui no nosso clube. Desculpa, gente. Gente, é o seguinte: presidente Jorge Salgado, Osório e Duca Estrada fizeram uma reunião hoje para discutirem aí, para falar, né, sobre essa situação aí, dessa denúncia, né, desse site norueguês que está causando aí um burburinho enorme na mídia convencional, na mídia de rádio, de televisão, nas redes sociais. Só se fala nessa situação da 777, né, 7771, 77 laranja, né, enfim, vários memes aí, mundo afora, rolando de vários clubes que a 777 detém direitos, e várias investigações também e muitas denúncias, né, e essa daí acabou sendo o estopim, a gota d'água aí. Fato é que a coisa não tá legal para 777 Partners, galera. É o seguinte: o nosso atacante aí, o possante Zé Santos,
foi emprestado para a equipe do Londrina, né? Então, pelo menos alguma coisinha boa a diretoria está fazendo, está tirando alguns atletas aí que não servem para rigorosamente nada, mas depois não dá para entender, porque eles trazem outros atletas de outros times que também não serviam para rigorosamente nada, com status de reforço quando chegam aqui no nosso Vasco. Infelizmente, é o que eles estão tentando fazer, e estão fazendo, na verdade, empurrando isso goela abaixo na goela de nós torcedores. É o seguinte, gente, a busca por um treinador ainda não terminou, ainda não acabou, uma busca incessante por esse fatídico treinador, que a gente continua até hoje sem o técnico. O nome mais forte, que como sempre aí no momento, seria o de Rogério Ceni, Paulo Brax, que essa semana viajou para São Paulo para fazer tratativas ali de negociações aí, tanto de atletas, né, de possíveis contratações de atletas, mas também de treinador. E aí, como ele já viajou a São Paulo, fica aí esse grande ponto de interrogação, né, porque ele pode ter ido ali visitar o Rogério Ceni, ter encontrado com ele, com o seu staff, para acertar com o Vasco da Gama, mas fato é que não tem nada certo ainda, mas há muitos veículos de informação já dado como quase certo aí que o Rogério Ceni acerte com o Vasco, mas um nome que apareceu hoje aí, começou a ser ventilado hoje no Vasco da Gama, é o nome do treinador uruguaio Paulo Pesolano, ele que treinou a equipe do Cruzeiro, teve um aproveitamento muito bom de quase 70% de 68 partidas, venceu mais de 30, né? Então teve um aproveitamento muito bom na equipe do Cruzeiro, se encaixa no perfil que a 777 Partners está querendo contratar para o Vasco da Gama, um técnico mais novo, né, com perfil estrangeiro, que já tem uma certa experiência, e Paulo Pesolano se encaixaria aí no perfil aí da 777 Partners, mas ainda não há nada concreto, não há proposta ainda, apenas especulação aí desse treinador no Vasco da Gama. Então, no momento, os dois nomes aí que teriam mais força para assumir o cargo seria primeiramente o Rogério Ceni e logo na sequência ali o nome de Paulo Pesolano, técnico uruguaio. Vamos ver aí que desfecho vai dar essa situação. Fato é que o Vasco enfrenta a equipe do Cruzeiro, né, a mesma equipe a qual o Paulo Pesolano foi treinador. O Vasco enfrenta o Cruzeiro no sábado em São Januário. Então a gente precisa aí mais do que nunca de um treinador para a gente já jogar, né, essa partida com um comandante à beira do campo, que a gente não pode ficar sem técnico, porque o nosso elenco já é fraco, já é falho e limitado. Sem treinador, então, aí a gente acaba de ficar mais à deriva do que a gente já está. E, gente, é o seguinte, para a gente estar encerrando, então, eu vou estar pedindo para vocês aí, mais uma vez, sentarem o dedo no like, compartilhar o nosso conteúdo e se inscrever no nosso canal. E eu vou estar deixando aí depois também, nesse exato momento, eu vou estar deixando na tela aí para vocês verem aí, o pronunciamento que a 777 Partners fez hoje em relação às acusações aí do veículo de informações norueguês. Então esse pronunciamento eu vou estar deixando para vocês aí, porque eu não vou nem perder meu tempo falando sobre isso, porque essa empresa vem dando golpe em cima de golpe, e aí ficam falando que é tudo mentira, que é falácia, é não sei o que. Engraçado, né? Eles compram clubes pelo mundo inteiro, tem investigação sobre eles no mundo inteiro, tem um monte de coisa errada, ninguém está satisfeito com os negócios que são feitos com a 777, os negócios feitos com a 777 só são favoráveis, só são satisfatórios para a própria 777, para as outras pessoas que são envolvidas, para as outras empresas, nunca é satisfatório. Estranho, né? No mínimo curioso. Então agora eles passarem como certinho, e o errado é o jornal norueguês, o errado somos nós, torcedores do Vasco, o errado são os torcedores do Hertha Berlim, os torcedores do Genoa, os torcedores do Standard de Liège, né? Os torcedores do Red Star Paris, nós todos do Melbourne Berlim, nós que somos os errados. A 777 está realmente correta. Eu vou deixar para vocês aí o pronunciamento que essa empresa de lixo fez, se tratando aí dessa denúncia. Então, gente, eu fico por aqui. Se tiver mais novidades, eu broto. Valeu, família. Saudações para os Maltinas. Tamo junto. Valeu e é nóis.